tema de hoje é a necessidade da cruz. Marcos 8, 31 e 32 diz assim: Então ele, Jesus, começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse morto. Ele falou claramente a este respeito. Nós vimos a confrontação entre Jesus e Pedro, e eu gostaria de falar mais um pouquinho sobre isso. Sabendo que por mais de 700 anos o povo de Israel houve muitas guerras contra ele e ele foi oprimido por sucessivos impérios. Olha, veja, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, 5 impérios, Só teve um período mais revigorante sob o comando dos Macabeus. Mas fora isso, eles sempre estavam debaixo de escravidão. Na virada do primeiro século, surgiu então um grande número de movimentos apocalípticos, dizendo que Jesus iria vir e iria libertar o povo, como um grande militar, um Messias militar que iria libertar. E muitas pessoas, acreditavam nisso. Os inimigos de Israel seriam destruídos em um conflito, uma grande guerra violenta, sangrenta, E a era messiânica da paz, então, estaria estabelecida. A própria Galileia era um viveiro dessas expectativas. Tinha os zelotes, que eram os lutadores que se preparavam para esse grande dia. Eles acreditavam, que o Messias viria para libertá-los. Então, veja, eles não tinham a palavra completa, eles tinham o Antigo Testamento e as coisas se misturavam. Daniel, de repente, falava de Jesus vindo para reinar no final dos tempos e eles imaginavam, então, que seria quando a primeira vinda dele. Eles confundiam, então, um pouco as coisas, E aí, então, o tema não tinha clareza e transparência, E Pedro, então, escutou Jesus aterrorizado e depois falou, quando Jesus falou que era preciso que ele morresse, e morte sofresse muitas coisas e fosse morto, que isso está em Marcos 16, 22, 8, 31. Ai, Pedro falou, nunca, Senhor, nunca, nunca, de jeito nenhum. Isso nunca pode acontecer, Pedro deveria estar familiarizado, então, com esse Jesus, Com esse filho do homem de Daniel. Por isso que ele se assusta dessa forma. Pedro, então, ele foi atrevido e repreendeu Jesus, E Jesus, então, repreende Pedro. Para trás de mim, Satanás, disse ele. O mesmo Pedro que havia antes recebido de Jesus, uma revelação divina, lembre-se que Jesus fala, ele recebeu uma revelação divina e torna-se agora um objeto do engano de Satanás. O mesmo Pedro, líder, ele faz erros assim. Pedro, isso nós precisamos ver, Ainda hoje, existem essas duas vozes. A voz de Pedro, às vezes, se sobrepõe à voz de Cristo. Pois, como Pedro, muitas pessoas negam a necessidade da cruz, do sofrimento. A cruz ainda é uma pedra de tropeço para muita gente, para o orgulho humano. Então, que nós possamos entender e andar de acordo com as Escrituras e verificar e analisar, e vamos ver isso na Bereia. Até lá.